Quero cumprimentar toda a igreja na paz do Senhor. Oremos. Grandioso Deus, Pai amado, Pai querido, te damos graça por mais uma vez estar na tua casa, na tua presença, para te agradecer pelo dom da vida. E neste momento eu quero te agradecer, Senhor, pela sua oportunidade por qual o Senhor tem dado para mim, Senhor. Ó Deus, abençoa o missionário no campo missionário. E também usa o teu servo como canal de bênção nessa noite para transmitir a tua palavra. Porque a tua palavra é uma faca de dois gumes e é rica e eficaz para nossas almas nessa noite. E nós estamos aqui para te ouvir e por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Você está feliz? Amém. Glória a Deus, né? Nós somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de poder estar aqui na cidade mineira, no setor 9, para juntos cultuar e adorar a Deus neste culto missionário. É sempre um privilégio quando nós podemos terminar o dia na casa de Deus, né? Principalmente o primeiro dia da semana, o domingo. Então já é motivo de nós nos alegrarmos, porque com certeza nós seremos renovados, como já estamos sendo, pela manifestação, a graça do poder do Espírito Santo de Deus que se manifesta entre a igreja de Cristo. Amém? Nós queremos agradecer ao pastor Osni pela confiança de poder ministrar a palavra, ao evangelista irmão Elias, que Deus continue abençoando, o nosso irmão Jefferson e o Marcos, que estão aí na frente desse trabalho missionário, que Deus possa continuar abençoando também, e o corpo de obreiro que está aqui presente, que Deus use cada vez mais para que nós possamos cumprir nossa missão na terra, enquanto assim for permitido. E a igreja, que constitui o corpo vivo de Cristo. Quando nós olhamos para a igreja, nós podemos ver Cristo, e isso já nos alegra, porque isso é a segurança de que Cristo está cada vez mais presente no meio do seu povo. Quantos creem assim? Amém? Vamos aproveitar e fazer a leitura de um texto sagrado, livro de Atos, capítulo 20, versos 17 e versos 22, 23 e 24. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 17 e complementando os versos 22, 23, 24. Vamos tomar como base esse texto sagrado para juntos meditarmos no propósito que Deus tem através da sua palavra para nós nesta noite. Livro de Atos, capítulo 20, versículos 27, 22, 23 e 24. Todos acharam? Confirme dizendo amém? Amém. Versículo 17, 22, 23 e 24. Amém? Falei 27? Obrigado aí pela correção aí, pela instrução. Diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. 22, 23 e 24. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Podem tomar seus lugares, meus irmãos, glorificando, adorando a Deus. Com base nesse texto sagrado, nós vamos trazer uma palavra dirigida pela graça de Deus, porque a palavra é a própria manifestação dessa graça. É a palavra que nos dá a direção, é a palavra que cumpre, é a palavra que faz milagre, é a palavra que dirige a igreja. E é com base nesse texto sagrado que nós vamos trazer essa palavra nesta noite. A irmã Beth também, que Deus abençoe, pastor Osni, irmã Beth, ficamos 3 anos na escola. 5 anos, passou rápido. Então foi sempre bom o aprendizado que nós tivemos aí com esse casal, com o Marcos também,
trabalhava junto, né? Então nós ficamos sempre felizes. Meus irmãos, é a palavra que nos dá a direção. Com base no texto nós oramos, pedimos uma direção para Deus e colocamos um tema na mensagem para saber a direção daquilo que Deus quer falar através da sua própria palavra, para nós entendermos esse propósito. Um povo que tem prioridade traz as marcas da verdade. Um povo que tem prioridade traz as marcas da verdade. Nós fizemos leitura de uma das passagens missionárias do apóstolo Paulo, provavelmente a terceira viagem missionária. Paulo está na cidade de Mileto e pede para buscar os seus líderes, os seus anciões, enfim, os seus presbíteros, os seus bispos, os seus pastores, porque a palavra significa, tem o mesmo sentido, para dar uma orientação, para que Paulo continue prosseguindo sua caminhada, suas viagens missionárias como líder espiritual, separado por Deus, mas ao mesmo tempo Paulo tem a sua preocupação para que oriente os seus liderados para que formem novos líderes, e pede para que em Éfeso, provavelmente uma distância de 40, 50 quilômetros, possa buscar a liderança que está lá para que eles continuem manifestando, proclamando aquilo que era a mensagem transformadora do início do primeiro século, do mundo que iria dar sequência até os nossos dias, a mensagem do Evangelho poderoso de Jesus Cristo. E Paulo tem a preocupação para orientar os seus líderes para que eles possam estar preparados, ou seja, possam estar capacitados para que possam resistir às dificuldades, às situações que no dia a dia aquelas pessoas iriam encontrar, assim como são as situações que nós também, chamados para professar, para proclamar, para dar testemunhos do Evangelho de Jesus Cristo, encontramos no nosso dia a dia. A diferença são períodos de anos, mas o ser humano enfrenta as mesmas reações diante das dificuldades, ou seja, nós reagimos, os sentimentos e as reações do próprio corpo são iguais, não muda o contexto, muda a cultura, muda o hábito, muda o costume, mas o comportamento e os desafios são parecidos como daquela época. E Paulo tem uma preocupação em orientar os seus anciões, que seriam responsáveis para dar sequência, pois ele segue sua caminhada missionária e não sabe o que lhe espera. Ele tem um propósito de ir a Jerusalém, quem sabe chegar em Roma, ir para a Espanha, mas não tem a segurança de que pode voltar a ver os seus irmãos. Mas ele traz uma palavra de orientação, uma palavra para que os irmãos possam realizar na sua caminhada, colocando na sua vida escala de valores, prioridades que possam fazer com que diante das dificuldades, os irmãos, as pessoas que professam a fé em Cristo, possam se superar, ou seja, possam buscar condições de enfrentar as dificuldades, as deficiências, as limitações que nós temos, debaixo de uma orientação, de uma graça, de uma manifestação que não venha das mãos de homens, mas que venha da manifestação do próprio Espírito Santo de Deus. Esse é o propósito da vida cristã, quando você consegue chegar no limite e coloca como prioridade a sua comunhão com Deus, para que você possa, enquanto caminhar na terra, diante das várias situações que nós encontramos diariamente no nosso dia a dia, nós possamos ter na nossa prioridade manter a comunhão com Deus, manter a comunhão com a igreja, manter a comunhão com a palavra de Deus, para que isso sirva de alimento, de fonte, de manifestação do poder sobrenatural
Glórias ao Senhor nosso Deus. Poderoso é Deus e maravilhoso é Deus, que nos guarda, que nos ilumina, que nos capacita, que nos orienta e nos dá uma direção segura para que nós possamos ser renovados e estarmos confiantes de que o propósito de Deus irá continuar cumprindo em nossa vida. Porque nós somos um povo que tem prioridade. E quando você coloca como prioridade algo que não é somente manifestação terrena, desejo humano, ou aquilo que o mundo coloca e a sociedade lhe impõe como uma verdade, você começa a trazer as marcas da verdade. Porque o mundo é uma mentira. Aquilo que o homem fala não tem valor, não tem sentido. Jesus Cristo disse em João 17:17: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus diz: separai-vos. É isso que ele quer dizer, porque o que existe de verdade está na palavra de Deus. Se nós queremos manifestar algo diferente daquilo que o mundo impõe, nós precisamos ser revelados, manifestados, alimentados pela palavra que não vem do homem, mas pela própria palavra de Deus. É a única maneira de nós sermos um povo diferente, termos comportamento, hábitos, costumes diferentes, é quando nós somos orientados e quando nós somos influenciados, não por uma filosofia humana, não por algo somente sentimental para mexer com as emoções, mas algo que mexa com o seu coração e que manifeste o próprio Espírito Santo de Deus. É fundamental que isso fique visível, para que as pessoas possam ser tocadas. E ao longo da nossa caminhada, diante daquilo que nós encontramos, nós podemos surpreender elas, não pelas habilidades que o mundo e que as pessoas desenvolvem na sua caminhada na área secular, mas pelas habilidades e por aquilo que manifesta aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, a habilidade de reagir diante daqueles que querem nos menosprezar, às vezes querem nos insultar, mas a habilidade de manifestar com a palavra que o Evangelho traga, que consola, que possa manifestar algo diferente, não com a habilidade de conquistar as pessoas e se superar na força, não, mas com a habilidade que diante das pessoas elas possam olhar e imaginar que na aparência física nós sejamos tão fracos, mas daqui a pouco elas descobrem que a aparência física não é tudo, porque o que manifesta em nós é algo que não é humano, mas é algo sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É algo que se manifesta e possa confundir as ideias deles, para que eles não saibam e não entendam, porque aquilo não se entende racionalmente, e eles possam sentir o desejo de descobrir aquilo que tem em nós, aquilo que manifesta o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso jeito de falar, a nossa maneira de se comportar, as nossas reações para vencer as dificuldades, que eles despertem e tenham o desejo de descobrir o que habita em nós, o que nós temos. Qual é a grande diferença desse povo? Qual é a grande diferença desses que manifestam algo sobrenatural do Espírito Santo de Deus? Oh, poderoso! E como é que isso pode ser manifestado? Como é que nós podemos ter essa reação? Como é que nós podemos ser alimentados e recebermos isso e ao mesmo tempo começar a manifestar? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 15:4, ele diz que tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O mundo, diante de situações como nós vivemos agora, nesse exato momento, ou seja, um dos países mais poderosos, uma das regiões mais ricas, aonde concentra o maior PIB
praticamente do mundo, vive uma situação onde o homem, com todo esse poderio, se sente impotente. Vive uma situação de desespero, porque paira sobre estas pessoas uma esperança que se limita somente ao tempo e ao espaço físico desse mundo. Agora existe algo que paira sobre nós, uma mensagem, uma palavra, uma cultura, um hábito, um costume, uma maneira de pensar que é baseada nos princípios que não vieram das ideias dos homens, mas da própria palavra de Deus. Porque aquilo que já foi escrito foi para trazer esperança, e a esperança é a palavra-chave para a superação. A esperança é a palavra para que nós possamos nos sentir renovados e ao mesmo tempo nos sentir seguros de que nós temos um propósito para cumprir na terra. A esperança é o que levanta as pessoas que estão caídas, porque é a esperança que nos faz avançar. E Paulo diz que tudo que já foi escrito antes para o nosso ensino foi escrito, para que veja, ele diz, pela paciência e consolação das Escrituras, nós possamos ter esperança. Porque a palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, a mensagem que é colocada diante de nós, não é uma filosofia e não uma ideia criada para mexer somente com os sentimentos temporários do ser humano, mas é uma mensagem que falada, que ensinada, que guardada nos nossos corações, ela vem junto com uma manifestação que não é humana, porque ela é espiritual, ela é divina, ela é sagrada. Aquilo que está escrito não foi do desejo de um homem, mas é do próprio poder de Deus. Como assim? 2 Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras Sagradas são de particular interpretação, porque profecia nenhuma foi produzida pela vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram e escreveram, dirigidos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Você pode dar um glória a Deus, porque você está sendo dirigido, você está sendo orientado, você está tendo a sua vida, o seu comportamento dirigido pela própria palavra de Deus. Ou seja, aquilo que nós colocamos como verdade, aquilo que nós manifestamos como prioridade, traz sobre nós a própria marca da verdade, traz sobre nós as próprias digitais da verdade, porque existe um propósito para que os homens se rendam, não ao poder do homem. Os homens reconheçam suas limitações, suas fraquezas, ao poder que não vem de um grupo de pessoas, mas que venha pela própria manifestação do poder de Deus, para que os homens reconheçam que Deus faz sinais no passado, que Deus faz sinais no presente, e é Deus que comanda o futuro, para que os homens saibam que aquilo que eles imaginam que é poder, existe limite. Existem situações que eles ficam impotentes, ou seja, quando a natureza mostra a sua força e o homem se sente um nada diante do poder da força da natureza. Deus, ele quer que os homens reconheçam que quem dirige a história é a própria palavra de Deus. Quem ordena, quem dirige, quem dá a direção para que o mundo possa seguir o seu caminho e as pessoas possam encontrar na manifestação de Jesus Cristo a sua própria confiança, é a própria mensagem da palavra de Deus. Aleluia. E como é que nós podemos buscar isso? Isaías 34:16 diz: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma outra coisa faltará, porque pela sua própria
boca Deus ordenou, e o seu Espírito os conduzirá. Aleluia. Ou seja, o próprio profeta está dizendo para que as pessoas que duvidam, o mundo que é cético, possa buscar no livro. Ou seja, em tudo aquilo que ele deixou registrado de próprio desejo, de punho humano, sim, mas dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e possa entender todo o processo da caminhada humana, porque ele faz cumprir a própria palavra que ele ordenou, pela sua própria boca Deus ordenou, e é o Espírito Santo que cumpre. Aleluia. E o Espírito Santo cumpre como? Ele cumpre através da igreja, ele cumpre através da nossa vida, através do nosso testemunho, através das nossas reações diante dessas situações que o mundo encontra e não sabe de onde vem, não sabe por que está acontecendo isso, e tentam achar uma reação racional. Esfriamento, congelamento, tudo palavras que não têm sentido nenhum. Na realidade, o esfriamento, o congelamento é do próprio ser humano. Isaías 24:5 diz: na verdade toda a terra está contaminada por causa dos seus moradores, transgridem ali, violam os estatutos e quebraram a aliança com Deus. Ou seja, a terra, ela sofre as consequências em função do próprio pecado, que só pode ser restaurado pela própria igreja do Senhor, através da manifestação de Jesus Cristo. Não existe uma maneira de um homem encontrar a solução para a felicidade plena, para a alegria contínua, a não ser na própria manifestação de Jesus, o Cristo. Não existe lugar seguro se não for na própria manifestação de Jesus, o Cristo. E como é que nós podemos acompanhar tudo isso e nos sentir cada vez mais confiantes de que nós estamos debaixo deste propósito? Como é que nós podemos nos sentir seguros de que minha vida, sua vida, a vida da nossa família está guardada